Engenheiro, engenheira mecânica, meu amigo e amiga de profissão, bem-vindo! Eu sou André Luiz Rocha, engenheiro mecânico e estou empreendendo já há pouco mais de 12 anos com engenharia mecânica. Então, sou engenheiro mecânico empreendendo com engenharia mecânica. E tenho colhido frutos que eu considero bons, tenho visto uma grande demanda no mercado, uma carência, vou dizer assim, de engenheiro mecânico no mercado, e por isso eu tenho compartilhado da minha experiência para ensinar engenheiro mecânico a aumentar a sua renda já em pelo menos R$ 5.000 nas primeiras semanas. Neste vídeo eu vou falar do primeiro passo para uma carreira determinada por você. O primeiro passo para você determinar a sua carreira. E quando eu digo determinar a sua carreira, eu estou me referindo a você definir o ponto em que você quer estar daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, o ponto em que você quer estar quando você se aposentar. E, curiosamente, quando eu falo de primeiro passo, eu acho importante dizer o que não é esse primeiro passo. Então, esse primeiro passo não é complexo. O primeiro passo não é complicado. O primeiro passo, praticamente, ele não tem pré-requisito. Não é complexo, não requer recursos, esforços, coisas assim. Praticamente ele não tem pré-requisito. Praticamente. Mas o que é esse primeiro passo, então? O primeiro passo, ele é impressionantemente simples. Vou repetir. O primeiro passo é impressionantemente simples. E ele é tão simples que é importante que eu contextualize antes de apresentá-lo, pois se não fizer uma contextualização e apresentá-lo agora, é provável que você não reconheça o valor dele e não reconheça o quão disponível e o quão pronto você está para ele. É muito simples. E aí eu vou contextualizar começando com o que aconteceu comigo, contando uma história do que aconteceu com uma história curta, tá? E eu vou apresentar, eu vou dizer qual é o primeiro passo. Eu vou falar nesse vídeo qual é o primeiro passo. Então, vou contar uma história curta de uma situação que eu encarei no meu primeiro emprego como engenheiro. Comecei a estagiar no 5º ano da faculdade, e aí terminei a faculdade e a empresa me contratou como engenheiro. E naquele meu primeiro emprego, o que eu queria? Eu queria aprender as coisas técnicas que tinha, era uma fábrica. Eu queria pôr em prática os conhecimentos de engenharia, porque eu queria, de fato, poder dizer sou um engenheiro. Eu queria ser um engenheiro. No meu primeiro emprego, a minha ambição era essa, ser finalmente um engenheiro mesmo. Então eu pensava assim em me tornar gerente, diretor, presidente de uma grande empresa. Mas isso era coisa que estava muito longe, muito longe. Eu pensava assim, lá para frente, não estava ali no meu primeiro emprego querendo ser gerente depois de um ano. No meu primeiro emprego eu queria ser engenheiro. Curiosamente, eu, com gratidão, eu digo que eu tive um chefe ruim. Ruim, ele me podava de tudo quanto é jeito. Eu apresentava alguns projetos para melhorar algumas coisas em alguns equipamentos, algumas ideias para resolver alguns problemas. Ele engavetava tudo, ele me podava de tudo quanto é jeito. Por ele, eu não daria um passo à frente, eu não realizaria nada. E isso, por que eu falo isso com gratidão? Porque isso fez eu parar e pensava assim, olha, é o seguinte, não é aqui que eu quero ficar, porque aqui não está me proporcionando o que eu quero. Ok, então eu vou buscar um emprego melhor. Naquela época, né, esse cabelo branco aqui é só pintura, né? Mas assim, naquela época, não faz tanto tempo, não tinha internet.
as vagas de empregos elas eram publicadas em jornais de papel. E aí eu fiz o quê? Comecei a olhar as vagas de emprego nos jornais de papel e eu observava nas grandes empresas, que eram o tipo de empresa no qual eu gostaria de trabalhar como engenheiro, eu observava quais os requisitos que eles punham nas vagas de engenheiro mecânico. Daí eu comecei a observar e vi que, na época, por exemplo, para eu conseguir um bom emprego como engenheiro mecânico, eu precisaria saber controle estatístico de processo e Kanban. Tinha algumas outras coisas, mas isso estava sendo muito exigido. Na empresa, na fábrica que eu trabalhava, não tinha controle estatístico de processo e não tinha Kanban. Como eu era podado em tudo que eu fazia, tudo que eu propunha, eu decidi fazer o meu currículo. Então eu decidi implantar controle estatístico de processo num equipamento e consegui implantar a estrutura, né? Não deu para colocar o cartão porque isso influenciava a mudança no funcionamento da empresa. Mas eu consegui estruturar todo um Kanban numa determinada área e consegui fazer o projeto do layout lá. Então o material foi estocado conforme a organização que eu tinha desenhado, né? E eu fui testando ali o controle estatístico de processo, sem alardes, eu ia lá direto com os operadores, coletava dados, colocava lá a forma de medir, peguei a experiência, coloquei no meu currículo, engenheiro mecânico, com experiência em controle estatístico de processo, experiência em Kanban, e comecei a divulgar. Uma coisa importante aqui, nessa história que eu contei, não sei se você passa por situação semelhante, ou já passou, né? Mas quando eu digo semelhante, eu digo assim, é de você querer fazer, ter potencial de fazer e estar sendo limitado, podado por uma pessoa, ou até pela forma da organização da empresa, por regras da empresa, algo assim. Nesse trechinho de história que eu contei, é impressionante como o primeiro passo está escancaradamente presente. Tenha calma. Talvez você tenha percebido, talvez você esteja achando que é uma coisa ou outra. Tenha calma. Ainda não é hora de falar, porque se eu falar agora, é muito provável que você não reconheça o valor disso. Ao sair desse primeiro emprego, eu fui empreender. Aliás, eu comecei a empreender enquanto eu estava no primeiro emprego, né? E eu montei na Praia da Enseada, no Guarujá, o engenheiro que virou banana. Passeios de banana boat. E foi interessante, porque teve final de semana que eu ganhei mais que o meu salário mensal como engenheiro numa fábrica. Porém, acabou o verão, saí da empresa, né, nas vésperas do verão, trabalhei o verão na praia, e aí o verão chegou ao fim. E eu não tinha ganho o que eu imaginei que eu ganharia na praia. Eu imaginava que uma temporada seria o suficiente para ser rico. E agora, o que fazer? Então, agora era a hora de buscar o emprego de engenheiro numa boa empresa. E me faltava um item, que era falar inglês. Então, eu estava lá na região de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Eu sabia que naquela época, se eu não falasse inglês, eu não conseguiria um bom emprego numa boa empresa. Então eu precisava aprender a falar inglês. Surgiu um curso de inglês na TV Cultura. Eu assistia a todas as aulas, gravava em videocassete, voltava a fita, assistia de novo. Eu aprendi a falar inglês por um curso na TV. Com 2 meses que eu estava fazendo esse curso, eu consegui um trabalho de freelance numa empresa de tradução, mas ela fazia a tradução de manuais técnicos, de artigos, então era uma empresa especializada em traduções técnicas. Ali consegui aperfeiçoar meu inglês, aprendi muitos termos técnicos em inglês, aprendi muito tecnicamente, porque nós traduzíamos manuais de equipamentos de indústrias automobilísticas, entre outras, indústrias alimentícias também. E aí, conseguindo falar inglês, tendo experiência de CEP, controle estatístico de processo, Kanban, lá fui eu, depois de um tempo, para uma empresa bem melhor que aquela primeira que eu estava. O primeiro passo também está muito presente nessa outra história curta que eu contei. Ainda contextualizando, porém, eu informei que vou divulgar neste vídeo o primeiro passo para uma carreira determinada por você. Fazendo parte da contextualização, vamos falar um pouquinho sobre carreira, para poder completar a informação. Carreira não é coisa de empregado. Por que eu estou empreendendo, né? Já há um pouco mais de 12 anos, vou falar de carreira.
Carreira é aquela história, você entrar numa empresa, depois engenheiro júnior é promovido para engenheiro pleno para engenheiro sênior, para gerente, que não é necessariamente do engenheiro para gerente, né? Mas é uma carreira algo assim, né? Pois bem, existe também a carreira do empreendedor. E existe o empreendedor empregado. Então, é um empregado que tem atitudes empreendedoras que eu recomendo. Se você, dependendo do ponto em que você quer estar daqui a alguns anos, do ponto em que você quer estar na aposentadoria, eu recomendo que você, mesmo sendo empregado, desenvolva habilidades empreendedoras. E aqui eu vou fazer para trazer um esclarecimento sobre essa questão de carreira, algumas diferenças que eu vivenciei na carreira como empregado. Como engenheiro, eu cheguei a nível de gestão, fui gerente de uma indústria multinacional. Acima de mim, no Brasil, só tinha uma pessoa, o diretor lá da unidade. Acima dele já era lá no país de origem daquela empresa. Então eu tive uma carreira como empregado que alguns ou muitos gostariam de ter tido. E estou como empreendedor. Então vou falar das diferenças que eu vivenciei. Primeiro, como empregado, as empresas têm uma estrutura piramidal. Não vejo problema nenhum nisso, não vejo erro nenhum nisso, nada de errado. Então, mas normalmente assim, o cargo acima normalmente tem menos vagas que o cargo em que você está. E assim por diante. Esse pequeno detalhe faz com que, quanto mais você progride na carreira como empregado, mais estreito fica o próximo passo. Então, mais apertado fica, mais difícil, mais desafiador. Quando você está em um grupo de 10 engenheiros para uma promoção para um cargo de chefia que tem 2 vagas, é uma determinada concorrência. Agora, quando você vai concorrer, está lá no nível de gerente, e vai concorrer ao cargo de diretor, a concorrência é muito maior e, primeiro, só tem fera. No geral, não é uma regra absoluta, mas só tem fera. Então, é uma concorrência muito acirrada. Então, a carreira de empregado, eu vivenciei isso. Quanto mais você progride, mais estreito fica e mais afunilado fica o próximo passo, a próxima progressão. E, de certa forma, em termos de remuneração, há uma certa previsibilidade. Há uma previsão, você sendo engenheiro júnior, sendo promovido para pleno, tem ali uma faixa salarial na qual você vai se enquadrar. Na sua empresa tem uma certa previsão de qual será o teu salário. Da mesma forma, subindo para níveis de gerência, de diretoria, há uma previsibilidade. E essa previsibilidade, ela representa, ou ela vem também junto com um limite, há uma certa limitação. Então tem ali a faixa salarial de engenheiro sênior, tem aqueles limites. Tem a faixa salarial de engenheiro, de gerente de determinado nível. Então tem essa limitação na remuneração também. Qual é o empregado que extrapola essa limitação? São aqueles talentos excepcionais que estão em níveis de gestão de alto nível, né? Presidência, altíssima direção de enorme empresa. E aí são aqueles talentos que os caça-talentos saem buscando e pagam ouro por eles, né? Mas, no geral, tem uma limitação. Existe ali a faixa salarial para cada cargo, para cada função. Existe aquela faixa salarial, o cargo que você ocupa, e essa faixa salarial está ali num padrão de mercado. Como empreendedor é curioso, pois a cada progresso que eu obtive, né, eu conquistei no meu empreendimento, os horizontes para um novo passo se ampliavam absurdamente. Eu não fazia ideia, quando eu comecei, em 2013, da forma que eu comecei, com o que eu comecei, eu não fazia ideia que eu estaria no ponto que eu estou hoje. E eu sou pequenininho ainda, tá? O que tem para crescer é impressionante. Mas essa é uma primeira grande diferença que eu vejo entre a carreira de empregado e a carreira de empreendedor. Tá, deixa eu chamar a atenção. Não vejo erro nenhum,
Aqui eu não estou dizendo que e não é meu objetivo dizer que uma é melhor que a outra. Negativo, tá? As duas têm seu valor. Dou muito valor aos bons empregados, aqueles que desenvolvem um bom trabalho com motivação no seu emprego. Então, não confunda. Não estou fazendo uma comparação para dizer que uma é melhor que a outra. Não é isso. Eu estou simplesmente apresentando as diferenças que eu vivenciei na pele. Então, tem isso. No caso da carreira como empreendedor, quando a gente está empreendendo, a cada vez que eu dou um passo à frente e faço um novo serviço, de repente abro uma frente ou até um novo cliente, eu vislumbro tantas oportunidades. É realmente um novo horizonte que se abre, muito mais abrangente que o anterior. E a cada progresso feito no empreendimento, esses horizontes vão se ampliando mais e mais e mais. Chega a um ponto que a gente precisa eu precisei fazer isso, né? Eu precisei negociar comigo mesmo e falar assim, ok, vou parar de ver oportunidades. Calma, entenda. Para de ver oportunidades. Falei para mim mesmo, André Luiz, para de ver oportunidades, cara. Faz o seguinte, escolhe uma dessas aí e mergulha de cabeça nela. Porque era tanta oportunidade, tanta oportunidade, tanta oportunidade que eu via, e todas tão boas que eu queria abraçar um monte de coisa. Agora, mesmo tendo escolhido uma oportunidade, dentro dessa oportunidade que eu escolhi, acontece isso. A cada progresso, o horizonte dentro desse caminho que eu escolhi, ele se amplia. E aí tem algumas pessoas que podem fazer uma correlação com a frase, né, de Jesus, que diz, né, que o caminho para o inferno é uma porta larga, né, e para o céu uma porta estreita. Então, não confunda, não misturam as coisas, tá? Porque, embora no empreendimento, a cada passo que se dê, os horizontes se ampliam, os desafios de superação pessoal, individual, ficam mais são mais severos. Isso eu vejo isso com muito bons olhos, porque esses desafios me forçam a eu me tornar uma pessoa melhor, nos mais variados sentidos e campos de ser humano. Então, embora as oportunidades se ampliem, o horizonte se amplie imensamente a cada passo dado, os desafios de melhoria pessoal que eu preciso trilhar, né, conquistar para poder realmente continuar avançando são grandes. E neste caso, os desafios pessoais também, de adequação pessoal, de melhoria pessoal, para quem está empregado poder seguir na carreira, também são grandes. Existem algumas diferenças entre um e outro. Não vou entrar nesse ponto agora para não desviar o foco. Diferenciando essas duas características que eu falei da carreira de emprego, que é quanto mais você avança, mais afunila, e a remuneração ela está dentro de um certo limite. Ela tem uma previsibilidade e tem um certo limite para cada nível. No caso de empreendedor, a cada passo que se dá, os horizontes se ampliam muito, aparecem muitas outras oportunidades. A remuneração não tem limite. É ilimitado o campo em que eu posso alcançar de remuneração. E eu digo isso de vários empreendedores. É ilimitado. Então eu vejo essas duas diferenças. Na carreira como empregado, afunila o caminho. Na carreira como empreendedor, o caminho se amplia cada vez mais. Em ambos tem o desafio, né? Vai se afunilando o desenvolvimento pessoal. Na carreira como empregado, a remuneração tem seus limites. Na carreira como empreendedor, ela é ilimitada. E agora é importante eu fazer duas perguntinhas para você nesse momento, para poder contextualizar e você dar o devido valor ao primeiro passo, para você determinar a sua carreira. No seu caso, o que te atrai mais? Seja sincero com você mesmo. O que te atrai mais dessas duas carreiras?
Você já tem suas informações prévias, não tem como você se desvincular do que você tem de informação prévia com relação a ser empregado e com relação a ser empreendedor. Agora eu trouxe essas informações que eu não sei se você tinha, esse ponto de vista. Mas nesse caso, o que te atrai mais? Trilhar esse caminho que vai afunilando e que tem a remuneração, tem previsibilidade e implicitamente limites, ou trilhar um caminho que a cada passo dado os horizontes se ampliam e a remuneração não tem previsibilidade, tá? A remuneração não tem previsibilidade e também não tem limites. E lembrando, da forma que eu coloquei, alguns podem estar imaginando que eu estou dando, tipo assim, um caminho é melhor que o outro. Não. Eu quero que você seja sincero com você e responda o que te atrai mais. Nos dois caminhos que eu apresentei, para progredir na carreira como empregado ou como empreendedor, você vai precisar de atitudes empreendedoras. Mas esse não é o primeiro passo, tá? O primeiro passo não é o empreendedorismo, algo assim. Então, espero que você tenha respondido essas perguntas para você mesmo. Se você não tem a resposta, reflita com sinceridade, né? Você com o mais íntimo do seu. E eu fiz essas perguntas para deixar claro assim, para quem é importante determinar sua própria carreira? É importante para todo mundo? É importante determinar a sua carreira? É importante determinar o ponto em que você quer estar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos da sua aposentadoria? Eu observo que algumas pessoas consideram isso importante e outras não. Novamente, não estou aqui para dizer o que é melhor e o que é pior. Eu observo que tem pessoas que consideram isso importante e tem pessoas que não consideram isso importante. Para quem é importante determinar sua própria carreira, falando de experiência própria e do que eu observei? Para quem tem um chamado interno, para quem tem, eu vou falar, uma criança interior que fica pedindo, meio que segura na camisa assim e fica chacoalhando, pedindo, vira gerente, vira diretor, ou vira empresário, abre uma empresa, alguma coisa assim. Então, algumas pessoas têm isso, assim, essa criança que é top, né, dentro de si e que fica pedindo isso de uma forma assim insistente, e aí isso não sai da sua cabeça, se você for assim, né? Se você tem realmente essa criança interior pedindo isso para você, da minha experiência eu digo o seguinte: atenda essa criança, dê o seu passo à frente, porque ela provavelmente sabe que você, dando esse passo à frente, você vai aflorar dons, virtudes e habilidades que você já tem e que, aflorando isso, você poderá dar uma contribuição muito especial para pessoas especiais, próximas ou até mesmo distantes. Então, esta criança interior, eu digo que ela é a vida te chamando para um lugar seu, no qual você vai poder ser você de forma mais autêntica e você vai poder contribuir de forma muito especial com outras pessoas, próximas ou distantes. Então, se você tem essa criança, eu digo que é importante para você determinar a sua própria carreira. Não vou passar aqui o como determinar, tá? Não é isso. Vamos caminhando para o primeiro passo, né? Antes de falar do primeiro passo, estamos chegando lá. Qual o melhor momento para começar essa carreira determinada por você mesmo? O melhor momento é agora. Se você já tem um rumo, então é o momento, é a hora de dar um passo em termos de atitude mesmo, né? De fazer. O que não significa dar um passo a mais, que, por exemplo, você está empregado como engenheiro sênior, um passo a mais para você, de repente, pode ser virar gerente. Não é você que vai dar esse passo a mais agora e você vai virar gerente. Não depende só de você. Mas esse passo a mais é fazer aquilo que depende de você, para aumentar enormemente as probabilidades de você ser o próximo gerente. Se você não tem o rumo definido ainda, o momento agora é de começar
a trabalhar aqui essa questão, porque tudo que é feito pelo homem, eu vou falar dessa forma, para não filosofar muito, mas tudo que é feito pelo homem começou aqui, ó. Se você observar tudo que tem ao seu redor, neste momento, se você olhar ao seu redor, tudo que foi feito pelo ser humano, tudo foi feito duas vezes. Primeiro alguém pensou isso. Se você estiver sentado numa cadeira ou num sofá, primeiro alguém pensou essa cadeira, esse sofá, essa poltrona, depois fez na matéria. Então assim acontece o que é feito pelo ser humano. Primeiro ele é feito aqui, ó, para depois se materializar. Então, qual o melhor momento para começar? Agora. É agora. Já. E você está dando alguns passos, e esses passos vão se clarear quando eu falar qual é o primeiro passo. Muito simples. E agora eu vou, ao falar o primeiro passo, vamos ver se você consegue perceber o tanto que ele estava presente nas histórias que eu contei. E o tanto que ele necessário quando eu fui falar de carreira. O quanto que ele se faz necessário para tudo aquilo que eu falei da carreira, para você progredir, e o quanto ele estava presente naquelas duas histórias simples que eu contei, histórias minhas, pessoais. Também, ao observar, porque o que eu falei é uma coisa externa a você, mas observe também se esse primeiro passo ele já está dentro de você aí. Se ele já está dentro de você, deixa eu falar qual é o primeiro passo. O primeiro passo é eu quero. Simples, né? E não tem pré-requisito praticamente. Mas é o primeiro passo. Não haverá nenhum progresso se não houver antes eu quero. Eu faço essa pergunta para você. Você tem aí dentro de você esse eu quero com relação a progredir na carreira de engenheiro mecânico e progredir também com remuneração e muitas outras coisas que você vislumbra ligadas a isso, como frutos disso, qualidade de vida, viajar, cada um tem os frutos que atrela a isso. Então eu pergunto, você tem em você este eu quero progredir como engenheiro mecânico, eu quero ampliar horizontes, eu quero subir mais alto, seja como um empregado, seja como empreendedor. Se você deseja, eu peço para que você se inscreva no meu canal, me siga no Instagram também e coloque se você tem esse eu quero dentro de você e se a partir daí desejar fazer também perguntas para mim, que já trilhei dois caminhos, né, como empregado, consegui uma progressão e agora como empreendedor. Então escreva nos comentários, faça a pergunta que você desejar fazer. Vou compartilhar mais vídeos com o objetivo de contribuir para você, engenheiro mecânico, você, engenheira mecânica, conseguir progredir na sua carreira e aumentar a sua renda. Eu gosto de compartilhar o que me faz bem. Sou André Luiz Rocha e ensino engenheiro mecânico a aumentar sua renda em pelo menos R$ 5.000 já nas primeiras semanas.